Ei, boa noite, filho da graça, nosso Senhor Jesus esteja com todos nós, amém? Vamos ver esse nosso culto lá em João capítulo 13. João 13, a gente não vai poder projetar hoje as músicas do texto bíblico, porque não tem ninguém para mexer, né? Os irmãos hoje deram uma sumida aí, mas não tem nada a ver não. João 13, verso 34, verso 35, eu vou estar falando aqui para os irmãos. E versículo 9, perdoe. Todas essas coisas falou Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes falava, para que se cumprisse pelos profetas. Abrirei a boca em parábolas, publicarei as coisas ocultas desde a fundação do mundo. Amém, meus amados? Glória a Deus. Vamos cantar o canto que diz: vem essa hora da adoração. E essa pode ser a sua intenção, de realmente louvar o Senhor com intensidade, com quantidade, e em espírito e em verdade. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos louvar o Senhor com bastante alegria. Nós viemos aqui somente para isso, para adorar e agradecer o nome do Senhor. Vamos mostrar ao Senhor que nós estamos aqui para louvá-lo de todo o coração. Adora
feito, ó Deus, o Senhor tem nos guardado. Obrigado por este momento, Senhor, obrigado por este louvor, ó Pai. Obrigado pela vida de cada irmão aqui, Senhor, nessa igreja, Pai. Obrigado que o Senhor tem guardado seus lares, seus familiares, Senhor. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, podendo louvar o Teu santo nome, porque só Tu, Pai, és merecedor de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém. Amém, meus amados irmãos. No início do culto eu falei um texto e li outro, irmão. João 13, versículo 34, versículo 5. O novo mandamento vos dou, que ameis aos outros, assim como eu vos amei a vós. E também vós vos ameis aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Amém, meus queridos irmãos? E lá também em João 14, texto muito conhecido. João 14, verso 1 até o verso 6. Vem assim para nós. Eu queria pedir a Catarina que eu estou vendo ali, ajuda vai me ajudar aqui. Então. Eu vou ler os versos ímpares e ajuda os versos pares. Não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for vos preparar o lugar, virei outra vez a vós, e vós tornarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e onde podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém, meus amados irmãos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai a não ser por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente vai cantar uma canção, Caminho no Deserto. Você possa adorar ao Senhor nesse momento, com toda a sua força e todo o seu vigor. Amém.
Tudo que Deus prometeu, irmãos, Ele vai cumprir, amém? Tudo, não tem um tio, não tem uma vírgula, nada vai ficar sem cumprir. Tudo que Deus prometeu, se é promessa de Deus, isso vai acontecer. Glória a Deus, podemos confiar nisso. Salmo 63, bênção para nós. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos teus benefícios. O verso que diz: bendizei a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo e poderoso nome. Amém, meus irmãos? Possamos bendizer o Senhor, possamos bendizer o nosso poderoso Deus. Vamos cantar o hino do canto cristão. A Deus demos glória. Nesse momento, os irmãos que estiveram preparados para dedicar ao Senhor seus dízimos e ofertas, assim poderão fazer nesse instante. É o hino 15 do cantor cristão. Irmãos, tem um cantor cristão aqui em cima, tá bom? Vocês podem ficar à vontade, podem vir aqui buscar. Acho que lá atrás também tem. É o hino 15 do cantor cristão.
Amém, queridos irmãos. Vamos orar ao Senhor. Abra sua Bíblia antes, lá em Mateus, capítulo 25. Nós vamos hoje encerrar capítulo 25 de Mateus, né? Temos visto alguns dos ensinos de Jesus sobre parábolas. Pegamos uma linha aí no capítulo 24, trabalhamos toda ela, chegamos no capítulo 25 e temos que encerrá-la com o último bloco desse ensino. Vamos orar antes de começar a falar. Grande Deus, Senhor dos senhores e Rei dos reis, agradecemos por poder louvar ao Senhor, exaltar ao Senhor e anunciar o poderoso Deus que Tu és. Agradecemos ao Senhor por podermos louvar ao Senhor em espírito e em verdade. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos pelo cuidado, pelo socorro, pela Tua bondade diariamente expressada em nossas vidas. Reconhecemos que não somos dignos, Deus, de louvar o Senhor, pois somos falhos, limitados e pecadores. Mas o Senhor nos concede essa oportunidade, essa dádiva, essa graça. Então, em nome de Jesus, colocamos Suas mãos as nossas vidas, a nossa adoração, a nossa dedicação, a nossa entrega em Suas mãos colocamos. E agora oramos ao Senhor, Espírito Santo, fale conosco. Coração em dúvida, que nessa noite seja respondido. Mente perturbada, que nessa noite seja tranquilizada. Corações endurecidos por situações diversas na vida, na família, no presente e no futuro, preocupações e anseios, que nessa noite, Deus, seja tranquilizado pelo Senhor. Ó Espírito Santo, ministre nossos corações, pois queremos realmente servir ao Senhor com intensidade e com integridade, com singeleza de coração. Não queremos retornar para os nossos lares e para os nossos trabalhos, nossos afazeres, da mesma forma como de lá saímos. Mas queremos voltar a Deus, renovados, purificados, santificados, transformados e convertidos em Cristo Jesus. Nós oramos ao Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Mateus capítulo 25. Mateus 25. Os versos 31 até o verso 46. Mateus 25, verso 31 até o verso 46. Mateus 25, verso 31 até o verso 46. Esse texto de Mateus 25, esse texto de Mateus 25, verso 31 ao verso 46,
Alguns estudiosos alegam que não tem nada de parábola aqui, mas o que ele, o contexto que ele foi ensinado é tudo sobre parábolas. O contexto dele, o bloco dele também tem contextos, podemos dizer, parabólicos em si. Então esse texto não poderíamos deixar de falar dele para concluir o ensino de Mateus capítulo 24 e capítulo 25. Nós vamos falarmos desse texto, que é o texto do grande julgamento. Então diz assim a palavra do nosso Deus nessa noite para nós. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Verso 32: e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele, ou seja, o Filho do Homem, separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas em sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e fomos visitar? Verso 40. O rei respondeu, dizendo: em verdade vos afirmo que sempre que fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Verso 41. Então o rei dirá também ao que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me visitastes, achando-me enfermo e preso não foste me ver. E eles lhes perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade eu vos digo, que sempre que deixaste de fazer a um desses meus pequeninos, a mim me deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém, meus amados irmãos? O tema da mensagem nessa noite, baseado em Mateus capítulo 25, verso 31 até o verso 46. Direita ou esquerda? Qual a sua posição? O texto de Mateus capítulo 25, verso 31 a 46, ele encerra um bloco de ensinamento. Jesus está há 3 dias para ser morto. Jesus se encontra ainda com seus 11 discípulos no alto monte das oliveiras, ensinando sobre os princípios de dores. No capítulo 24, inicia-se esse ensino, esse estudo. Jesus fala sobre várias coisas: princípios de dores, tribulações, perseguições, a vida do Filho do Homem, a parábola da figueira improdutiva. Jesus ensina sobre o discípulo bom e o discípulo mau. Jesus fala sobre a parábola das 10 virgens.
a parábola dos talentos, e vem uma sequência de ensinamento em todas essas parábolas. Esse ensino mostra, revelava a vinda do Filho do Homem, a volta de Jesus, aonde Jesus tem que passar por um período de distanciamento, que é o que estou vivendo, mas ele fala: olha, vigiai, prestai atenção, esteja atento, o homem voltará, o Filho do Homem voltará, o Rei voltará, o Senhor dos Senhores irá voltar. Não se assuste com as perseguições, com as lutas, com as tribulações, não se apavore, porque essas coisas são princípios de dores, ainda não é o fim. Vigiai como as 10 virgens, 5 prudentes e 5 insensatas. Não sejam insensatos, sejam prudentes. Vigiai como os talentos, não sejam insensatos ou preguiçosos, a quem ganha um talento e usa de desculpas: o meu Senhor não voltará, quando ele voltar eu entrego muito aquele que me deu. Não faça isso. Seja persistente, corajoso, trabalhe arduamente, sempre vigilante, sabendo que o Senhor voltará. Não seja servo mau, mas seja o servo bom, aquele que dá ouvido, que zela pelo cuidado com o trabalho do Senhor. Direito ou esquerda, e aqui longe de mim, não estou falando sobre campanha política, lado direito, lado esquerdo, longe de mim, de modo algum eu falo isso, não, mas estou falando a questão espiritual, estou falando a questão de igreja. Qual lado você pertence, à direita ou à esquerda? Iremos abordar algumas verdades, meus amados, dentro desse texto, 6 verdades, que esse texto aborda para nós um destaque, que precisam fazer parte da minha vida, da minha mente, do meu coração. Se essas 6 verdades não fizerem parte da sua vida, do meu viver, da nossa caminhada cristã, nós estamos em sérios perigos. Sérios perigos, sérios perigos. Se eu não tenho certeza de que lado está, ficarei em cima do muro, você está em sérios perigos. Se você não tem essa convicção, essa certeza de onde caminhar, de onde prosseguir, de onde olhar, de qual convicção eu tenho que ter, se é convicção A ou B, ou esquerda ou direita, nós estamos em sérios perigos. O mundo em si jaz no maligno, isso é uma verdade escancarada. E a intenção do maligno não é para não realizar ninguém, não é ajudar ninguém. A intenção do maligno ela é somente enganar, deturpar, distorcer a verdade da palavra do Senhor. Por esse motivo, a primeira coisa, a primeira verdade, eu quero que você grave no seu coração nessa noite. Nunca se esqueça disso. O Filho do Homem, o Rei e o Juiz. Cristo começa com essa palavra, com esse bloco de ensino parabólico nesse momento, terminando o sermão profético dele. Ele começa dessa forma, dessa sequência: o Filho do Homem, ele é o Rei, ele é o Juiz. Olha só o verso 31, você pode dar na sua Bíblia aí. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, os anjos com ele, então se assentará no trono da glória. Cristo agora está falando que ele mesmo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que é 100% homem e 100% Deus, ele vai passar por um período, ele vai sofrer, ele vai morrer, ele vai ser sepultado, mas ele vai ressuscitar, ele vai subir a 10 de Deus e intercederá pela sua igreja, pelos seus filhos, pela sua família, para aqueles outros que amam ser salvos, mas ele voltará. E agora ele não voltará mais na forma humilde, na forma que se deixava ser escarnecido, zombado, cuspido, chacoalhado, pregado numa cruz. Não, Cristo não voltará mais como um homem frágil, ilimitado, aonde as pessoas zombaram dele, aonde muitos hoje ainda zombam de Cristo, zombam de Deus e pagarão um preço muito alto e sofrerão muito. Cristo voltará, o Filho do Homem, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, como Rei e Juiz. E agora uma
sentença, irmãos. Direita ou esquerda? O que você decide? Lembre-se, Cristo, o Filho do Homem, ele voltará. Olha o texto que fala: quando ele vier, é como se tivesse, olha só, meu discípulo, lembra de tudo que eu falei: princípio de dores, tribulação, grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, a parábola da figueira, a parábola do cego mau e do cego bom, a parábola das 10 filhas. Lembra de tudo? Preste atenção, eu tenho explicado a vocês não têm desculpas para não falar. Ninguém te ensinou, não, vocês não têm desculpas, meus discípulos, eu estou ensinando ponto a ponto a vocês. Sejam atentos, pega o que eu te dei, os talentos que está em suas mãos, e não esconda ele. Não faça isso, pelo contrário, espalhe, cresça, multiplica, expande esse ministério chamado, pois o Filho do Homem ele voltará, e com ele voltará em majestade, ou seja, em poder e glória, aonde os homens terão que olhar e falar: danou-se, deu ruim, nós não vamos desse rei, desse majestoso. Olha o que está à volta dele, não está somente seres humanos, não, está a hoste celestial inteira em volta dele, e ele agora senta no trono da graça, no trono glorioso, que está em Apocalipse, que o Filho do Homem sentará para julgar as nações. O Filho do Homem voltará como rei e Senhor, e se assentará no trono da sua glória. Ou seja, isso é demais, né? A glória que está lá em Filipenses capítulo 2, a glória que ele não usou por usurpação de ser igual a Deus na primeira instância, que ele vem para cumprir a missão de sofrer e dar a oportunidade do homem ser salvo. Essa glória que naquele primeiro instante, naquela primeira vida dele, ele não usou por usurpação, mostrar ela agora não, mas agora não. Nessa segunda vida, ele vai vir com toda a glória, com todo o poderio, com toda a majestade, aonde nenhum homem seja morto ou vivo, todos nós teremos que nos render e falar: ele é o Senhor, ele é o Rei. A segunda verdade você não pode esquecer: além de saber que o Filho do Homem vem como rei e juiz, irá julgar todos, a segunda verdade, todos perante o rei para o julgamento. Olha o verso 32, a parte A, diz bem assim: e todas as nações serão reunidas na sua presença. Alguns teólogos, irmãos, alegam que esse texto está relacionado somente àqueles que estão vivos, que estarão vivos nessa vida de Cristo. Alguns teólogos relatam que as nações aqui representam a humanidade que se encontra ainda com sopro de vida, ainda viva, e serão contemplados e poderão ver. Outros vão alegar que aqui é um contexto meio de ficção, mas outros vão afirmar que a questão de nações aqui são todos aqueles que por aqui passaram, viveram, todos aqueles que se encontram vivos e aqueles que já morreram. O texto que está falando para nós: todos perante o rei para o julgamento, é todos, todo mundo que por essa terra passou, desde lá de Adão, serão ressuscitados, serão revivados, vamos dizer, terão finalmente para que eles possam ser julgados. Cristo trará para todas as nações, aquelas que foram extintas, os filisteus, os cananeus, aquelas que foram extintas perante ele, vocês terão que se dobrar, e as atuais também, os reis poderosos, os governadores, os juízes, aquelas pessoas que partem e falam: eu sou o Senhor. Todo mundo terá que se dobrar perante ele. Está no verso 32. Todas as nações serão reunidas. Não é que talvez seja, não é que, mas aquela, não. Todas as nações, todo ser humano, toda a geração humana vai se dobrar, vai ser reunida. Ele chamará
todo mundo perante Ele para ser julgado. Confirmo o que diz lá em Tessalonicenses capítulo 2: vivos e mortos terão que se reunir perante o Rei para o julgamento eterno. Todo mundo, ninguém escapará. Mas pastor, até a igreja. Mas pastor, até o céu fiel. Mas pastor, até aquela pessoa, aquela crente que é fiel até ela. Todo mundo estarão reunidos em um só grupo, em um só contexto, em um só momento. Todo mundo terá que ser reunido perante Ele. O Senhor, Ele dará a sua ordem. Nações, venham dos quatro cantos da terra, se apresente perante mim. Eu não quero, não tem mais de querer. Talvez eu vou. Desculpa. Não, talvez eu vou ter que enterrar o meu pai, a minha mãe. Eu vou ter que comprar um terreno. Não interessa, não tem mais tempo, filho. Não, passou o tempo. Mas pastor, eu não ouvi. Não importa. O rei fará a chamada. E quando ele fizer a chamada, meus amados, todo mundo terá que se dobrar perante ele e esperar. E ouvir a sentença, direita e esquerda. E ouvir o chamado, cabrito ou ovelha. E ouvir o chamado, servo bom ou servo mau. E ouvir o chamado, 10 prudentes, 5 prudentes ou 5 insensatos. E ouvir o chamado, 5 talentos, 3 talentos ou 1 talento. E ouvir o chamado, uma figueira produtiva ou uma figueira improdutiva. Eis a questão. Todo mundo, sem escapatória, irá se apresentar perante Ele para o julgamento eterno. A terceira coisa, a terceira verdade nessa noite. A Ju molhou minha folha aqui. Meu Pai do céu. Só a graça de Deus. Vamos lá. Botou o copo aqui. Fez uma mancha no caminho. Terceira verdade, irmãos. Primeira delas, lembrando, o rei, o filho do homem, voltará como rei e juiz. A segunda, todo mundo, toda a nação, e eu sou adepto a essa, todas as coisas que passaram, terão que se dobrar perante ele, se aproximar perante ele. Como o rei chama os seus súditos, vinde, todo mundo terá que estar perante ele. Para quê? A terceira verdade. O rei fará a divisão. O rei fará a devida separação, a divisão. Olhe os versos, pode acompanhar comigo, verso 32 ao 33. O verso 32 da parte A vai falar bem assim: que o rei fará a chamada, todas as nações perante ele. Olha como é que é o julgamento do Filho do Homem, ele é perfeito. Não será um julgamento, uma massa unânime de uma vez só. O rei é sábio, é conhecedor de todas as coisas. Foi ele que principiou, foi ele que fez todas as coisas. Ele pagou alto preço para que eu e você fôssemos salvos. Então ele conhece o nosso coração, ele sabe a nossa vida, ele sabe quem somos nós. Então ele fará, o rei, o Filho do Homem, ele fará a divisão, a separação concreta e perfeita. E nessa separação não há dúvida, não há erro. Nós falhamos. O ser humano falha em separar, em fazer divisões, em avaliar e analisar a conduta e a vida de alguém. E muitas vezes nós somos ávidos nisso, nós somos rápidos em julgar. Ali está o Jonas, um servo de Deus. Ali está o Elson, um homem que finge ser servo de Deus. Nós somos feras, muito rápidos em julgar a pessoa. Mas Deus não, Ele conhece o coração, Ele não julga a aparência, se está de bermuda, camisa comprida, sem camisa, de biquíni, ou importa que você esteja. Não, Ele não julga a questão de vestimenta, Ele não julga a questão de falar somente, não, Ele não julga a questão de cabelos longos, ou cabelos compridos, ou corte, ou com brinco, ou sem brinco, ou com tatuagem, ou sem tatuagem, não importa. O que Ele julga, o que Ele conhece é o coração, é uma conversão genuína, um crente genuíno, um servo normal, mas um servo bondoso, assim, prudentes e não insensatos. Ele julga aquele que trabalha arduamente para desenvolver os seus talentos 24 horas por dia, e não usa desculpas para
Eis no seu olhar clínico, que sonda a intimidade, que esquadrinha o íntimo nosso, e fala: então o céu de Deus. Pecador, é falho, aquele miserável ele é falho, mas é um servo. Está lá o carimbo, o sangue de Cristo, o carimbo do Cordeiro Santo. Ele fará dessa divisão. Olha o verso 2, a parte B. E ele, ou seja, o rei separará uns dos outros. De um lado, ele separará, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Só o pastor, só o rei dos reis, só o poderoso Deus conhece quem é cabrito e quem é ovelha, quem é joio e quem é trigo, quem é servo bom e quem é servo mau, quem é servo prudente e quem é servo insensato, quem é servo que desenvolve os seus talentos confiando em Deus e quem é servo que oculta os seus talentos não confiando em ninguém, só em si mesmo. Ele sabe com intensidade, com integridade, quem realmente foi quebrantado pelo próprio Deus e quem foi somente quebrantado por um emocionalismo humano que desceu as lágrimas e ela acha, ou ele acha, que é um convertido. Ele fará a separação, a devida separação. Você vai para a minha direita, você para a minha esquerda. Você aí de trás, aí, pequenininho, escondido, para a minha direita. Você, grandão, bonitão, para a esquerda. Você, gordo, magro, feio, não importa, para a direita. Você, aleijado e manco, para a esquerda. Você, aleijado e manco, para a direita. Ele fará a devida divisão de um lado para o outro. Lembra do mar vermelho, na passagem? Quando Moisés titubeou, não sabia o que fazer, a multidão gritando: Moisés, é por causa de tudo lá no deserto que você nos trouxe aqui para lá no Egito, que você nos trouxe aqui para esse deserto, para morrermos de fome e sede, e agora o exército de Faraó está no nosso pescoço, doidinho para tragar. Aí Moisés, fraco, vai lá: Senhor, Deus dá uma pancada em Moisés. Por que clama a mim, Moisés? Eu não mandei o povo parar. Eu mandei você marchar, meu filho. Marche, será? Marche. Mas, Senhor, marche, levanta o cajado. Eu quero você do outro lado. Não foi Moisés, não foi por volta, porque levantou o cajado, como alguns falam e pregam. Não foi porque Moisés, não. Foi porque Deus quis. O mar se abriu, porque Deus colocou em Moisés: Moisés, eu mandei você marchar. E o mar se parte em dois, um para a direita e o outro para a esquerda, e o povo passou no meio, em pé seco. Aqui a divisão é quase idêntica: um para a direita e o outro para a esquerda. A separação o rei fará, a separação o rei fará, e não terá dúvida, ele saberá quem é e quem não é. Nós podemos enganar o homem, as mulheres, os reis, as nações. Podemos até enganar o diabo dos seus anjos, mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho do Homem, o grande Senhor, o grande Messias, aquele que faz a separação, esse ninguém engana. Amém? Esse ninguém engana. Você pode enganar seu pai, sua mãe, seu avô, sua bisavó, seu tatara, não importa. Você pode enganar quem for, mas esse aqui, esse Rei dos Reis, esse Senhor dos Senhores, o Filho do Homem, Cristo Jesus, ninguém engana. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele sabe como está o seu pensamento, o meu pensamento, as minhas preocupações nesse momento. Ele sabe se o meu coração realmente pulsa para adorá-lo ou não. Ele sabe. A quarta verdade, grave comigo. A primeira: o rei, o Filho do Homem voltará como rei e juiz. A segunda verdade era vimos: todo mundo, toda nação perante ele estará. A terceira: o rei fará a devida separação. A quarta e gloriosa: eu espero que você
Eu espero que cada um de nós estejamos nessa quarta verdade. E que não haja dúvida, irmãos, irmãs, em nome de Jesus. Se por algum motivo há ainda dúvida ou fagulha de dúvida, quem você é, eu peço para você orar e entregar sua vida às mãos de Jesus. Fala assim: Senhor, eu não quero ter mais dúvida, eu quero ter essa certeza que esse pastor, que às vezes agarra as palavras, que é meio bravo, que às vezes está bravo, eu quero que as palavras, as verdades que esse homem está falando na frente sejam realidade em mim, em meu coração, no meu viver diário. Eu quero que você, nessa noite, se há dúvida, eu não quero que você fale para mim, nem que você levante as suas mãos, não sou muito atento para essa questão de levantar as mãos. Eu quero que você levante as mãos, sim, espirituais, para o Senhor, e entregue o seu coração ao Senhor, e se dedique ao Senhor, e confia no Senhor, e espera no Senhor, e descanse no Senhor. Essa é a minha oração. A quarta verdade, então, o valor de servir ao Senhor em humildade e obediência. Vou repetir: a quarta verdade, devido a essa divisão que ele fez, que o rei fez, a quarta verdade, valorize o valor de servir ao Senhor em humildade e obediência. Em obediência. O verso 34 até o verso 40, a gente pode ver exatamente isso. Queridos, Cristo ele sempre ensinou para os seus discípulos: sejam obedientes, sejam humildes. O sermão da montanha, Mateus capítulo 5, os 10 primeiros versos de Mateus capítulo 5, os 12, né? Vai falar, a ênfase dele é a questão da humildade, é a questão da servidão, da obediência. Bem-aventurados são vocês quando forem humildes, quando forem perseguidos. Bem-aventurados são vocês por pobres de espírito. Bem-aventurados são vocês os pacificadores. Bem-aventurados vocês que têm fome e sede de justiça. A ênfase do Sermão do Monte em Mateus capítulo 5, versículo 1 ao versículo 12. A ênfase é obediência e humildade. Obediência e humildade. Porque se eu não tiver isso, é impossível eu ter fome e sede de justiça. Se eu não for humilde em Cristo, não na personalidade, eu sou humilde igual uma vez eu fiz. Eu lembro uma vez, pastor Roberto de Oliveira, o meu pastor, a qual pregou uma palavra poderosa, e eu tive que me quebrar, eu não, e Deus me quebrou naquela noite, me trouxe para a presa dele. Uma vez ele fez uma pergunta, e eu, na minha simplicidade, na minha humildade, ele perguntou: quem é humilde aqui? E rapidamente o trovão Emerson, igual Pedro, né? O trovão Emerson levantou: eu sou. Aí ele dá aquela pancadinha, né? Igual felicidade, riu, aquele sorrisinho belo dele, meio desconcertado. Irmãos, mas o humilde não se mostra. Rapidamente escondia minha mão, né? Mas entendi que está aqui. Por qual motivo? Se não há humildade, não tem como eu reconhecer que eu sou pobre de espírito, e muito menos reconhecer a bênção de ser perseguido pelos perseguidores de Cristo, e muito menos ser pacificador, e muito menos, meus amados irmãos, eu entender que todo esse ensino de obediência tem que ter um quesito de humildade no meio. Jesus ensina para os seus discípulos essas duas verdades. O cristão, a igreja genuína do Senhor, ela caminha sobre esses dois trilhos: humildade e obediência. Obediência e humildade. Humildade e obediência. Quando falha uma dessas, tem algo errado com o trilho dessa igreja. Se o cristão, se nós caminharmos fora da humildade em Cristo, confiando em Cristo, reconhecendo que sou pecador, isso é humildade. Eu reconheço que sou pecador, necessitado, um homem que não vale nada, mas Cristo olha assim: eu te salvo, eu te faço valer uma coisa em mim, por mim você faz alguma coisa. Então vem cá, eu reconheço
que não sou merecedor do amor de Deus. Então o que me cabe é obedecer àquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O cristão nós precisamos caminhar nesses dois trilhos: humildade e obediência. Obediência e humildade diariamente. É isso, o valor de servir ao Senhor. Se você olhar, queridos, eu não vou ler os versos de novo, mas se você olhar o verso 34, diz bem assim, vou ler o eu falo no bolinho dele. Verso 34 diz assim, ó, então dirá o rei, olha que lindo, então dirá o rei, aos que estiverem à sua direita, a minha que está aí, vamos entender, ao que estiver à sua direita, vinde, vocês que eu separei, pode entrar, vinde, benditos de quem? De meu Pai, porque foram salvos por ele concedeu a graça de ser salvo pelo meu intermédio. Entrai na posse do reino que está preparada para vocês desde da fundação do mundo. Muito antes de Cristo não foi fazer o local já está pronto. João 14 afirma, ele foi, o local já está preparado, se não teria sido, por favor, parar, mas já está feito. A fundação do mundo antes mesmo já está preparado para vocês. Bendito meu Pai, pode entrar. Prepare-se. Agora o verso 35, algumas pessoas maldosamente vão querer dizer que é por obras aqui. Olha, porque o Cristo fala, quando tive fome, desce de comer, quando tive sede, desce de beber, quando estava doente, enfermo, vou te visitar, quando fui preso, você vai visitar, quando era nu, você me vestiste. Alguns pastores, alguns irmãos, alguns pastores talvez não conseguem. Eu ia usar um termo aqui muito pesado, mas não vou fazer isso não. Por não se dedicarem a estudar minuciosamente por qual motivo foi escrito e foi falado isso, atropelam o texto e vão falar bem assim, está vendo? A salvação ela é por meio de obras. Não, Cristo não está falando que a salvação aqui é por meio de obras. Cristo não está falando para os seus filhos, olha, se vocês trabalharem, vocês serão salvos. Se vocês não trabalharem, vocês não serão salvos. Olha, se vocês se dedicarem ao trabalho, vocês serão salvos. Se vocês não se dedicarem, não é isso, irmão. Não é isso. Tanto é, queridos irmãos, que o verso 37 tem uma ênfase no justo. Senhor, mas espera aí, você falou que eu fiz isso, mas quando foi? Olha a humildade do justo. Ele faz sem querer ter reconhecimento de nada. Cristo está falando o seguinte, meus amados irmãos, que aquele que está à direita trabalha independente de ser reconhecido. Ele trabalha independente se o trabalho dele vai acrescentar algo na sua coroa, ou vai acrescentar algo na sua salvação. Não é isso. Ele sabe que ele é salvo, como diz Efésios capítulo 2, versículo 10, versículo 8 a 10. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha o verso 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. O que está à sua direita, ele trabalha sem querer glória, sem querer reconhecimento. Olha o verso 10, porque somos feituras de Cristo Jesus, salvos em Cristo e preparados e criados para as boas obras, ou seja, a salvação pela qual eu fui salvo, ela me impulsiona a trabalhar. O cristão genuíno, ele é impulsionado, é impossível um cristão genuíno, aquele que está à direita, a verdadeira ovelha, é impossível esse cristão ficar omisso, parado, cruzar os braços, está vendo a necessidade e está lá assobiando, tranquilo, traz uma água de coco aí para mim, na mesa, balança a minha rede. Não, o cristão genuíno, o servo genuíno, o justo de Deus, o prudente, não insensato, o servo bom, aquela figueira verdadeira que produz fruto, esse homem, essa mulher, ele vai trabalhar independente se vai ser reconhecido. É isso que ele fala.
o valor de servir ao Senhor em obediência. Esse terminado aqui, eu vou ler para os irmãos encerrar. Os versos 37 a 39, irmãos. Esses versos relatam um viver justo, em humildade, em obediência ao Senhor, independente de ser reconhecido, pois eles, os servos justos, a ovelha, os prudentes, os homens bons, os servos bons, aquele que ouve a palavra de Deus e vive ela, aquele que realmente se entregou ao Senhor. Queridos irmãos, eles fazem independente de ser reconhecido, pois eles sabem que não era o simples fato de fazer as obras o foco principal, mas a salvação que eles receberam e sem merecer, essa sim era importante e precisava ser testificada, e é por meio a João morreu na folha pulou. Tá bom. E é por meio dessa salvação em Cristo Jesus que o justo, a ovelha da direita, o separado, aqueles que foram remidos e preparados por Deus, aqueles que se converteram genuinamente, é por meio dessa salvação que o justo faz as boas obras e não quer ser reconhecido, revestido sempre de obediência e de humildade ao Senhor. Glória a Deus. É por meio desse somente. Ele não quer ser reconhecido, ele quer trabalhar para o Senhor, independente do que vai acontecer. Olha o verso 17 que vai para nós. Então perguntaram o justo: Senhor, quando foi? Nós não lembramos, não estou lembrado quando foi, Senhor, que te vimos com fome e te demos de comer, ou sede, te demos de beber, ou quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu te vestimos. Olha o verso 39, a resposta veio para esse servo justo. Esse é o direito. O verso 40, o rei respondeu-lhes: em verdade vos afirmo que sempre que fizestes isso a um dos meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. O que significa isso, irmãos? Por qual motivo ele põe essa palavra? Por qual motivo o valor de servir, de viver, servir e viver em obediência e humildade, simplesmente cumprir o chamado de Deus para a sua, para a minha, para a nossa vida. A igreja não é chamada para ser esplendorosa, grandiosa, muros bonitos. Isso não precisa ser errado, não é isso não. Mas muitos zelam mais pela aparência e esquecem do primordial de servir ao Senhor, o íntimo de Deus. Cristo mesmo vai por todo canto, prega o Evangelho, testemunha as boas obras. Eu não quero no céu só você, não é assim. Eu não quero no céu só você, Simone. Eu não quero no céu só você, Jô. Eu não quero no céu só você, Jonas. Eu não quero você no céu só você, Solange. Eu não quero no céu só você, que é Batista e Conversa. Não, eu não quero no céu só um grupinho. Eu quero no céu todos aqueles que ouvem o Evangelho e se convertem a mim. Eu quero no céu todos aqueles que eu paguei um alto preço. É isso. A missão é nossa. O júbilo de trabalhar para o Senhor, meus irmãos, é maravilhoso demais. Servir ao Senhor em humildade e obediência, e saber que nele seremos recompensados diariamente. Aqui para a verdade, aqui se tem um júbilo, né? Se tem a alegria de servir ao Senhor em humildade, em obediência, também é um fim trágico. O fim da linha do viver com máscara perante o Senhor. E aqui é uma sentença muito dolorida e muito difícil. A separação que o rei faz é tão minuciosa que não tem erro. Vai para a direita as ovelhas, os prudentes, os sensatos, os que me ouvem e obedecem, os que são pecadores, sim, são pecadores,
mas vivem buscando a santidade, andam em obediência, em temor e tremor perante a mim. E da esquerda, são aquelas pessoas que vivem uma simples religiosidade, que vão na igreja por ir, que não tem tanta preocupação com a santidade, que não tem obediência ao Senhor, que faz aquilo que o mundo te agrada, não que eu quero, que não dá atenção à minha palavra e o meu chamado, não, despreza. E muitas vezes nos meios dos escarnecedores estão eles a zombar também de mim. Eles não se preocupam em se afastar, eles não se preocupam em se abster, eles não se preocupam em renunciar os pecados, não. O pecado deles são prazerosos, os da direita, não. Eles pecam, mas sabem que o pecado no coração deles machuca a Deus. Sabe que o pecado do coração, igual falou Davi, Salmo 51, pequei contra os céus e a terra, pequei contra o Senhor. Eles sabem, por esse motivo, eles confessam, eles renunciam o seu pecado e caminham no mundo de Deus diariamente. O fim da linha do viver com máscara. Irmãos, se tem um local que hoje, atualmente, século XXI, estamos chegando no final do ano 2023, final, se tem um local que homens e mulheres, adolescentes, crianças, jovens, pais que ensinam os filhos, filhos que influenciam o pai, se tem um local que tem vários, as pessoas estão aprendidas a usar máscaras, isso é igreja. É triste saber que no meio da igreja, onde deveria haver homens e mulheres remidos, que choram, como diz o saudoso pastor Jonathan Eduardo, onde quando ele escreve, ele prega o sermão Os Pecadores na Mão do Deus Irado. Diz a biografia de Jonathan Eduardo, quando ele subiu do culto para pregar esse sermão, a igreja, os relatos dos irmãos, era como se o inferno se abrisse nos pés deles, e eles seguravam no banco e gritaram por socorro: Deus me livre desse inferno, permita-me viver obediente ao Senhor. Hoje em dia, as pessoas não se preocupam mais com isso. Vivem no meio da igreja, vou para a igreja, boto a máscara de que está tudo bem, boto a máscara de sofrimento, lamúria, boto a máscara de choro, de dependência, boto a máscara de um falso atuante, um verdadeiro adorador. Como eu falei no começo, perante Ele, ninguém esconderá nada. O fim da linha está no. Você pode ler depois com mais calma, verso 41 ao 45. Os versos anteriores, ele fala bem assim para os que estão à direita: pode entrar, vocês pedidos, você pode entrar. Somos pecadores, não pode entrar, filho, pode entrar. Eu imagino que ele vai ter, entra logo, filho, entra, né? Pode entrar, está preparadinho, pode entrar. O verso 41 ao 45, irmãos, vejam, as oportunidades são as mesmas, as exigências do rei são as mesmas para a ovelha e para o cabrito. As oportunidades que a ovelha teve, o cabrito também teve. A oportunidade que as 10 virgens, que as 5 prudentes e as 5 prudentes tiveram, a elas também tiveram. A oportunidade que o servo bom e o servo mau são as mesmas, tiveram a mesma coisa. A oportunidade que um ateu e que um cristão é a mesma oportunidade. Ninguém pode ser assim: eu não tive oportunidade. Sim, você não se converteu, você não me ouviu, você não se levantou, você não rendeu sua vida aos meus pés, porque você não quis. Oportunidade, todo ser humano tem na face da terra.
e terá, mas chegará um fim, aonde a máscara será quebrada e revelará que realmente você é, aonde o véu será rompido, você não pertence. Lembra de Mateus, mais uma vez, capítulo 6, Senhor, mas Senhor, nós pregamos, olha a máscara, mas Senhor, nós evangelizamos, olha a máscara, Senhor, nós jejuamos, nós lemos, nós caminhamos, nós participamos de um círculo de oração, Senhor, nós até pulamos a tua presença, Senhor, nós até choramos diante do Senhor, e o Senhor está lá. Não conheço vocês, direita e esquerda, não conheço vocês, afastai-vos de mim. Olha a sentença, é a mesma, é a mesma. Olha o que ele diz no verso 44, irmãos, que eu vou ler por irmãos. E eles, a mesma indagação que teve o justo, e eles me perguntaram, olha a máscara, olha o pecado como corrói o coração do homem, não deixa de perceber o erro dele. E eles me perguntaram, Senhor, olha o espanto, quando foi que te vimos com fome e com sede, forasteiro e nu, botaram até a mãozinha na boca, nu, enfermo ou preso, e não te assistiu? Olha o verso 45, então lhes responderá, em verdade vos digo, que sempre que deixaste de fazer a um desses meus pequeninos, a mim me deixaste de fazer. Humildade e obediência, entender o chamado de Deus e viver. Essa é a sentença do Senhor. Para uns haverá alegria, e para outros o fim da vida. O verso 44, meus amados, mostra a dureza do coração em não reconhecer seus pecados e as suas falhas. O verso 45 do capítulo que revela, é o revelar do rei, para que ninguém se engane e para que não haja dúvida o porquê do seu julgamento. É o mesmo rei que fala, pode entrar, ele fala, afastai-vos de mim, vai para o lugar que tem ranger de dentes e dor eterna, vai para lá. É o mesmo rei que fez separação, que sondou e esquadriou os corações. Não há dúvida, não é homem falho, não é pecador, é o Rei dos Reis, Santo e Perfeito Deus, que fará a sentença. Afastai-vos, vão embora. Você deixasse de cumprir o meu mandamento, deixasse de viver o meu evangelho. A sexta verdade, a última nessa noite, aos irmãos fala, graças a Deus, que essa mensagem acaba. O fim de todos nós, eu esqueci de botar uma música para tocar, mas perdão. O fim de todos nós, direito ou esquerda? Direito ou esquerda? O verso 46 é a sentença de Deus, de Cristo nesse momento. Cristo, depois daqui, irmãos, acabou esse sermão, Cristo levanta, caminha alguns passos, e logo mais à frente ele será preso, será chacoalhado, será destroçado, será pregado, será morto, será sepultado. Depois de 3 dias ele ressuscitará e subirá aos céus, e a destra de Deus está intercedendo por nós. O fim de todo, o fim de todos, o fim de tudo, direita ou esquerda. O verso 46. E irão estes, o esquerdo, para o castigo eterno. Veja que não é passageiro, como alguns falam, não, o inferno é passageiro, ok? Pense em você. Eu confio na palavra de Deus. O termo grego não é passageiro, o termo grego aqui é eterno, eterno, como é eterno a vida eterna. Olha os dois extremos, para um castigo eterno, para outro justo, a vida eterna. O fim de todos, o mesmo rei que dará salvação, julgamento e paz para a eternidade, é o mesmo Deus, é o mesmo rei, é o mesmo Senhor que separou e pegará os homens maus, as mulheres más, os cabritos, os bodes, o joio, os imprudentes, os insensatos, os perversos, os
ovelhas para o santo. Da mesma forma, lá não haverá dor, aqui haverá dor, tristeza, angústia, lágrimas, dor. Haverá a pior calamidade que existir. Aqui, assim como o céu é eterno, o inferno, creia você ou não, também é eterno. Assim como o júbilo da eternidade é grande, a dor do inferno é grande. Assim como a alegria da salvação é eterna, a tristeza do inferno, e quem lá estará, também é eterno. Enfim, todos, direito ou esquerdo, qual deles você está? É uma pergunta que você tem que responder essa noite. Eu não sei responder a sua pergunta, eu sei responder a minha. Os meus joelhos, as minhas angústias. Eu sei que é uma mensagem pesada, que talvez traz 10 espanto para alguns, mas se esse espanto for para você mudar de vida e confiar em Deus hoje, eu fico alegre, vou continuar espantando você, não eu, mas explicando a palavra de Deus. Que você não se espante somente por espantar, não, mas entrega sua vida ao Senhor. Confia nele, não espera para, eu vou esperar para ver o que aconteça. Não seja prudente como as 10, 20. E não esconda o seu talento, a oportunidade que Deus te dá nessa noite, como fez o homem por lá no sol, escondeu. Ou não faz, ou não viva como um servo mau pela frente do Senhor. Não, Senhor, vamos cumprir a sua vontade. Você vai pegar e ficar já, né? Eu vou cuidar de tudo. Deixa tranquilo. O Senhor viaja. O bobão foi embora, vou aprontar. Não faça isso. Faça como um servo bom. Servir ao Senhor. Quando o Senhor voltar, tudo intacto. Seja como o servo que deu 5 talentos ou 2 talentos, se dedique ao Senhor. Seja como as virgens prudentes, vigie, preste atenção. Seja a videira produtiva, a figueira produtiva, que produza frutos, não para a tua honra, não para a tua glória, porque se assim for, o inferno te espera, mas para a glória e honra de Deus. Em suma, confie no Senhor, a sua vida, os seus talentos, a sua família e os seus filhos. Amém? Vamos orar. Grande Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia, nas tuas mãos colocamos a nossa vida. Eu coloco a vida de cada um aqui presente nesse momento, depois de sua vida. Que essa mensagem, Deus, direito ou esquerdo, venha latejar em nossos corações. Que nunca venhamos esquecer. Quando o Senhor fizer a chamada, queremos estar presente aqui, no local da salvação da eternidade de Jesus. Ministra os corações, dá-nos uma semana abençoada de Jesus. Amém. A gente vai cantar um cântico do hino. Vamos encerrar com esse hino nessa noite. Bem festivo e bem alegre. Sou feliz, o hino 398 do cantor cristão. Vamos ficar em pé? Hino 398 do cantor cristão.
Jesus, foi pago. Foi pago meu Que o amor de Deus, Pai poderoso, que a graça poderosa de Cristo Jesus, nosso único suficiente Salvador, e que as doces consolações do Senhor Espírito Santo quebrante as nossas vidas e nos ensina a vivermos ansiosamente, esperando a vida daquele que nos irá levar para a eternidade, Cristo Jesus. Uma boa semana para todos, em nome de Deus. Amém.